O homem mais poderoso da cidade está caído no chão, entre a vida e a morte. Uma médica humilde corre desesperada para salvá-lo. Mas quando ele abre os olhos, o que vê a deixa em choque. Quem é essa mulher? Por que o milionário parece reconhecer algo nela? Você acredita que o destino pode unir duas pessoas de mundos tão diferentes? Deixe seu like agora e inscreva-se para não perder o desfecho. Você arriscaria sua carreira para salvar alguém que poderia mudar sua vida para sempre? O som estridente da sirene cortou a noite como uma lâmina afiada. Doutora Helena Mendes corria pelos corredores do hospital público com o jaleco manchado de suor e café frio, seus cabelos castanhos escapando do coque mal feito. O plantão de 24 horas estava apenas no meio, mas seus olhos já ardiam de cansaço. O cheiro de desinfetante, misturado ao aroma de medo que sempre pairava no ar da emergência, havia se tornado sua segunda pele. Doutora, chegou um paciente em estado crítico. A voz da enfermeira Carla ecoou pelo corredor, carregada de urgência. Aparenta ter uns 40 anos, terno caro. Foi encontrado desacordado durante um evento no Hotel 5 Estrelas do centro. Helena sentiu o coração acelerar. Casos assim sempre traziam complicações. Pessoas importantes significavam pressão, família poderosa, advogados. Mas sua consciência médica falou mais alto que qualquer preocupação. Ela havia jurado salvar vidas, independentemente de quem fosse a pessoa deitada naquela maca. Quando as portas automáticas da emergência se abriram, Helena viu os paramédicos empurrando uma maca onde jazia um homem alto, de ombros largos. Mesmo inconsciente e com o rosto pálido, era impossível não notar sua presença magnética. O terno italiano impecável, agora amassado, o relógio que certamente custava mais do que seu salário anual, os sapatos de couro legítimo, tudo nele gritava poder e dinheiro. Sinais vitais instáveis, pressão arterial em queda livre, frequência cardíaca irregular, relatou o paramédico enquanto transferiam o paciente para a mesa de atendimento. Testemunhas disseram que ele estava discursando quando de repente cambaleou e desabou. Helena aproximou-se, suas mãos trêmulas tocando o pulso do homem. A pele dele estava fria como mármore, mas ainda havia vida pulsando ali, fraca, porém determinada. Quando ela direcionou a lanterna para examinar suas pupilas, pela primeira vez pôde observar seu rosto de perto. Traços marcantes, uma cicatriz quase imperceptível no queixo, cílios espessos que contrastavam com a palidez mortal. Algo naquele rosto a fez hesitar por uma fração de segundo, uma sensação estranha, como se o estivesse vendo em um sonho distante. Doutora, Carla chamou, tirando-a do transe momentâneo. Preparem o desfibrilador, agora! Helena gritou, suas mãos já trabalhando no afrouxamento da gravata à cara do homem. E tragam epinefrina 2 miligramas. O monitor cardíaco emitiu um som agudo e contínuo. Linha reta, parada cardíaca. Afastem-se! Helena posicionou as placas do desfibrilador no peito nu do homem. Mesmo na situação desesperadora, não pode evitar notar que ele se exercitava regularmente, músculos definidos sob a pele pálida. Aplicando choque em 3, 2, 1... O corpo dele se contraiu violentamente com a descarga elétrica, mas o monitor continuou mostrando a linha fatal. Helena sentiu o suor frio escorrendo pelas suas costas. Em seus 5 anos trabalhando na emergência, havia perdido pacientes antes, mas algo neste homem a fazia lutar com uma determinação quase desesperada. Mais uma vez, ela recarregou o equipamento ignorando o olhar preocupado da equipe. O cheiro acre da eletricidade pairava no ar, misturado ao aroma de remédios e tensão. Vamos, vamos! Segundo choque. Terceiro. No quarto, finalmente, uma linha irregular apareceu no monitor. Um batimento fraco, depois outro, mais forte.
Helena soltou o ar que não sabia que estava prendendo, suas pernas quase cedendo de alívio. Batimentos cardíacos restaurados, anunciou Carla, verificando os aparelhos. Pressão ainda baixa, mas estabilizando. Helena continuou trabalhando, aplicando soro, ajustando medicações, monitorando cada sinal vital como se sua própria vida dependesse disso. Suas mãos, normalmente firmes e precisas, tremiam ligeiramente enquanto verificava as pupilas dele mais uma vez. Desta vez, quando a luz da lanterna tocou seus olhos, ela viu uma cor que a fez engolir em seco, um verde profundo, quase esmeralda, que mesmo inconsciente parecia penetrar em sua alma. "Quem é ele?" perguntou baixinho para Carla, enquanto ajustava o gotejamento do soro. "Pelo que ouvi no rádio, é Rodrigo Almeida Santos", murmurou a enfermeira impressionada. "O dono da construtora Santos Enterprises. Você sabe, aquele império que constrói os maiores edifícios da cidade." O nome atingiu Helena como um soco no estômago. Rodrigo Almeida Santos. Ela conhecia esse nome, não das páginas sociais dos jornais, mas de um lugar muito mais sombrio de sua memória. Um lugar que ela havia passado 7 anos tentando enterrar. Suas mãos pararam de se mover por um instante, o peso de uma culpa antiga esmagando seu peito. Ela olhou para o rosto sereno do homem inconsciente e sentiu uma mistura confusa de terror e fascínio. O destino tinha um senso de humor cruel. De todas as pessoas na cidade, de todos os médicos do hospital, foi ela quem estava ali para salvá-lo. "Doutora, ele está se movimentando", alertou Carla. Helena voltou sua atenção para o paciente. Os dedos dele se contraíam levemente, a respiração ficava mais regular. Ela sabia que ele estava voltando à consciência, mas uma parte dela desejava que ele permanecesse dormindo para sempre. Seria mais fácil assim, mais seguro. Mas Rodrigo começou a gemer baixinho, os músculos do rosto se contraindo em uma expressão de dor. Helena inclinou-se sobre ele, verificando seus sinais vitais uma última vez antes que ele despertasse completamente. O cheiro da pele dele, uma mistura de colônia cara e algo intrinsecamente masculino, chegou até ela, fazendo seu coração disparar por motivos que nada tinham a ver com adrenalina médica. "Senhor Santos", ela chamou suavemente, sua voz traindo uma tensão que esperava que ele não notasse. "Consegue me ouvir?" Os olhos verdes se abriram lentamente, desfocados a princípio, depois se fixando no rosto dela com uma intensidade perturbadora. Por um momento eterno, eles se entreolharam em silêncio. Helena viu confusão, dor e algo mais, uma centelha de reconhecimento que fez seu sangue gelar. Eu conheço você", ele murmurou, a voz rouca e baixa. Sua mão se moveu instintivamente em direção ao rosto dela, parando no ar entre eles. "Seus olhos. Eu já vi esses olhos antes." Helena recuou instintivamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. "Você teve uma parada cardíaca", disse rapidamente, tentando desviar a conversa para terreno seguro. "Está no Hospital Municipal São Francisco. Precisa ficar em observação." Mas Rodrigo continuava a fitá-la com aquela intensidade desconcertante, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça complexo. "Qual é o seu nome?" "Doutora Helena", ela respondeu, evitando dar o sobrenome. Cada fibra do seu ser gritava para que saísse dali, mas seu juramento médico a mantinha no lugar. "Helena", ele repetiu, e a forma como seu nome soou nos lábios dele a fez estremecer. "Helena." A manhã seguinte trouxe consigo um burburinho incomum no Hospital Municipal São Francisco. Desde que a notícia de que Rodrigo Almeida Santos estava internado se espalhou, repórteres se aglomeravam na entrada, seguranças particulares patrulhavam os corredores e até mesmo o diretor do hospital havia aparecido pessoalmente.
algo que Helena não via há 3 anos. Ela caminhou pelos corredores familiares com passos mais lentos que o habitual, carregando uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Não havia conseguido dormir depois do plantão, sua mente repetindo obsessivamente o momento em que ele disse que a conhecia. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos verdes perfurando sua alma, procurando por algo que ela rezava para que ele nunca encontrasse. O quarto VIP do hospital, um luxo raramente usado, havia sido preparado especialmente para ele. Helena sabia que deveria passar para verificar como estava se recuperando, mas suas pernas pareciam ter vida própria, levando-a para qualquer lugar, exceto aquela porta. Doutora Helena. A voz do Dr. Carvalho, diretor médico, ecoou pelo corredor. Ele se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos, a testa suada de nervosismo. Preciso falar com a senhora sobre o paciente Santos. Ela parou, sentindo o estômago se revirar. Claro, doutor. Como posso ajudar? O senhor Santos está pedindo especificamente para falar com a médica que o salvou ontem, disse ele, ajeitando os óculos. Aparentemente causou uma impressão significativa. Ele quer agradecê-la pessoalmente. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Na verdade, estou muito ocupada hoje. Talvez outro médico pudesse... Absolutamente não, interrompeu o diretor, sua voz adquirindo um tom firme. O senhor Santos é um dos maiores benfeitores potenciais deste hospital. Se ele quer falar com você, você vai falar com ele. É uma ordem. Não havia como fugir. Helena caminhou pelo corredor em direção ao quarto VIP, cada passo soando como um tambor fúnebre. Suas mãos estavam úmidas de suor e ela teve que pausar na frente da porta para respirar profundamente. O aroma de flores caras vazava por baixo da porta, certamente presentes de pessoas importantes desejando uma recuperação rápida. Quando bateu levemente e entrou, Helena foi atingida pela transformação do ambiente. O quarto austero do hospital havia sido transformado quase em uma suíte de hotel. Arranjos florais ocupavam cada superfície disponível. Uma televisão de tela plana havia sido instalada na parede e até mesmo as roupas de cama haviam sido substituídas por lençóis de algodão egípcio. Rodrigo estava sentado na cama, vestindo um robe de seda azul marinho que contrastava dramaticamente com as paredes brancas do hospital. Mesmo depois da experiência de quase morte, ele irradiava uma presença magnética que fazia o ar parecer mais denso. Quando a viu entrar, um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto e Helena sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Doutora Helena, ele disse, sua voz mais forte que na noite anterior, mas ainda carregada de uma intimidade que a deixava desconfortável. Pensei que você estava me evitando. Claro que não, ela mentiu, aproximando-se da cama com passos medidos. Como está se sentindo esta manhã? Alguma dor no peito? Tontura? Ele inclinou a cabeça, estudando-a com aquela intensidade perturbadora. Fisicamente estou bem, mas tenho uma sensação estranha. Como se parte de mim ainda estivesse em algum lugar entre a vida e a morte, esperando por algo. Helena verificou o monitor cardíaco, anotando mentalmente que seus batimentos estavam perfeitos. Forte, regular, o coração de um homem que se cuidava. Isso é normal após um evento cardíaco. Seu corpo ainda está se recuperando do trauma. Não é isso, ele disse suavemente, sua mão se movendo para cobrir a dela no aparelho. O toque dele era quente, surpreendentemente gentil para mãos que ela imaginava comandarem um império. É você. Há algo em você que me faz sentir inacabado. Ela retirou a mão rapidamente, fingindo verificar outro aparelho. Senhor Santos, é importante manter o foco na sua recuperação. Eventos como o que você viveu podem causar confusão emocional temporária. Rodrigo, ele corrigiu, e não estou confuso. Na verdade, nunca estive tão lúcido na minha vida.
Ele pausou, os olhos nunca deixando o rosto dela. Conte-me sobre você. Como uma médica tão jovem e talentosa acabou trabalhando em um hospital público tão limitado? A pergunta atingiu Helena como uma bofetada. Ela olhou ao redor do quarto transformado, depois para seu jaleco desbotado, seus sapatos gastos, a caneta que estava falhando há 2 semanas, porque ela não tinha dinheiro para comprar uma nova. O contraste entre os dois mundos nunca havia sido tão gritante. Este hospital atende pessoas que realmente precisam, ela respondeu, uma pitada de desafio em sua voz. Nem todos têm o luxo de escolher onde receber tratamento médico. Rodrigo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. Touché, não quis soar condescendente. Na verdade, estou impressionado. Você salvou minha vida com equipamentos que eu gastaria em 1 hora no que gasto em almoços de negócios. Ele se levantou da cama, movendo-se com a graça de alguém acostumado a comandar salas de reunião. Helena recuou instintivamente, mas ele apenas caminhou até a janela, contemplando a vista da cidade lá embaixo. De onde estavam, podiam ver o contraste gritante, os arranha-céus espelhados do centro financeiro de um lado e as casas simples do bairro do outro. Vê aquele prédio ali? Ele apontou para uma torre de vidro e aço que dominava o horizonte. Eu construí aquilo. E aquele outro, e mais 3 na próxima quadra. Sua voz carregava orgulho, mas também algo mais sombrio. Passei 20 anos construindo um império, acumulando poder, dinheiro, influência. E ontem à noite, quando estava morrendo, sabe o que passou pela minha cabeça? Helena não respondeu, mas sentiu-se compelida a ouvir. Nada, ele disse simplesmente. Vazio absoluto, nenhuma memória preciosa, nenhum relacionamento que importasse, nenhum legado além de concreto e aço. Ele se virou para ela, e Helena viu vulnerabilidade em seus olhos que a pegou desprevenida. Até que você apareceu. Uma estranha que lutou pela minha vida como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Era meu trabalho, Helena murmurou, mas sua voz soou fraca até para seus próprios ouvidos. Não, ele disse, aproximando-se novamente. Vi outros médicos trabalhando. Vi dedicação profissional. O que você fez foi diferente. Havia algo pessoal na forma como você lutou por mim. Helena sentiu o pânico começar a se formar em seu peito. Ele estava chegando perigosamente perto da verdade, mesmo sem saber qual era. Senhor Santos, Rodrigo, acho que você está lendo mais do que realmente existe. Sou apenas uma médica fazendo seu trabalho. Médica, ele repetiu, como se a palavra tivesse um gosto interessante. Onde você estudou? Quanto tempo trabalha aqui? Tem família? As perguntas vieram em rajada e Helena sentiu-se encurralada. Eu graduei-me pela Universidade Federal. Trabalho aqui há 5 anos e minha vida pessoal não é relevante para sua recuperação. 5 anos, ele murmurou pensativo. Interessante. Seus olhos se estreitaram levemente, como se estivesse calculando algo. Você aparenta ter uns 30 anos, então deve ter se formado há cerca de 7 anos? O sangue de Helena gelou. Ela sabia exatamente onde essa linha de raciocínio estava levando e precisava desviá-lo imediatamente. Rodrigo, preciso verificar outros pacientes, ela disse rapidamente, dirigindo-se para a porta. Você está se recuperando bem, provavelmente receberá alta amanhã. Espere, sua voz a parou na porta. Quando ela se virou, ele estava mais próximo do que esperava, tão perto que podia sentir o calor emanando dele. Jante comigo hoje à noite. O quê? A pergunta saiu mais alta que ela pretendia. Você salvou minha vida? Permita-me pelo menos agradecer adequadamente. Há um restaurante francês excelente no centro. Não posso, ela interrompeu. Não seria apropriado. Você é meu paciente.
Então, quando eu receber alta amanhã, não serei mais seu paciente, ele disse, um sorriso provocante brincando em seus lábios. Jante comigo amanhã à noite. Helena olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem acostumado a conseguir o que queria, mas também viu solidão em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele provavelmente não mostrava para muitas pessoas. E por um momento terrível, ela quis dizer sim. Quis descobrir quem era Rodrigo Santos além do império e do dinheiro. Mas então, sua memória trouxe de volta uma noite de 7 anos atrás, o choro desesperado, o sangue em suas mãos, e a promessa que fez a si mesma de que nunca mais se envolveria com aquela família. Não posso, ela repetiu, mais firme desta vez. Desejo-lhe uma boa recuperação, Sr. Santos. Ela saiu do quarto sem olhar para trás, mas podia sentir os olhos dele queimando em suas costas. No corredor, encostou-se na parede e respirou profundamente, tentando acalmar seu coração disparado. Não sabia ainda que Rodrigo ficou parado na janela por muito tempo depois que ela saiu, com um sorriso misterioso nos lábios e uma determinação crescendo em seus olhos verdes. Ele sempre conseguia o que queria, e agora ele queria descobrir todos os segredos da doutora Helena. 2 semanas se passaram desde que Rodrigo recebeu alta do hospital, mas Helena não conseguia tirá-lo da cabeça. Cada vez que passava pelo quarto VIP, agora vazio e voltando ao aspecto austero habitual, sentia um aperto no peito que não conseguia explicar. Tentava se convencer de que era apenas o estresse do trabalho, mas sabia que estava mentindo para si mesma. A rotina do hospital havia voltado ao normal. Plantões extenuantes, pacientes sem recursos, equipamentos antigos que falhavam nos momentos mais críticos. Helena estava suturando um corte profundo no braço de um operário quando Carla apareceu na porta da sala de procedimentos, com uma expressão estranha no rosto. "Doutora, tem um homem na recepção querendo falar com você", disse a enfermeira, hesitando. "Disse que é sobre uma oportunidade profissional." Helena terminou o último ponto, suas mãos trabalhando automaticamente enquanto sua mente corria. Tinha uma suspeita terrível sobre quem poderia ser. "Disse o nome?" "Não, mas..." Carla baixou a voz. "Está dirigindo uma Mercedes preta que custa mais que nossos salários dos próximos 10 anos e tem 2 seguranças com ele." O coração de Helena saltou para a garganta. Ela sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão cedo. Depois de limpar as mãos e verificar se o paciente estava confortável, dirigiu-se para a recepção com passos relutantes. Rodrigo estava ali, de pé, no meio do caos habitual da emergência, mas parecia existir em uma bolha diferente do resto do mundo. Vestia um terno cinza carvão que provavelmente custava mais que o orçamento mensal do hospital, e mesmo em meio ao barulho e confusão, emanava uma calma controlada que fazia as pessoas automaticamente se afastarem e abrirem espaço para ele. Quando a viu se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso que transformou completamente sua expressão séria. "Doutora Helena, que bom vê-la novamente." "Rodrigo", ela disse cuidadosamente, muito consciente de que todos os olhos da recepção estavam fixos neles. "O que está fazendo aqui? Algum problema de saúde?" "Nada disso. Na verdade, estou me sentindo melhor do que nunca", ele respondeu, seus olhos fazendo uma varredura rápida, mas detalhada do ambiente ao redor. Helena viu, quando ele notou a tinta descascando nas paredes, o equipamento antiquado, a forma como os funcionários corriam de um lado para outro, tentando fazer milagres com recursos limitados. "Podemos conversar em particular? Tenho uma proposta a fazer." Todas as fibras do seu ser gritavam para que dissesse não, mas a curiosidade foi mais forte. Ela o conduziu para uma pequena sala de reuniões que raramente era usada,
fechando a porta atrás deles. O espaço minúsculo pareceu encolher ainda mais com a presença dele ali dentro. Fiz algumas pesquisas sobre você nas últimas 2 semanas. Ele começou sem preâmbulos e Helena sentiu o sangue gelar. Formada com honras pela Universidade Federal, especialização em cardiologia, estágio em um dos melhores hospitais particulares da cidade. E então, há 5 anos, você simplesmente desapareceu do cenário médico privado e veio trabalhar aqui. Helena tentou manter a expressão neutra, mas suas mãos traíram sua nervosidade, se fechando em punhos ao lado do corpo. As pessoas fazem escolhas profissionais por vários motivos. Nem todos são movidos por dinheiro. Não é sobre dinheiro, ele disse, dando um passo em direção a ela. É sobre desperdício. Você tem um talento extraordinário, Helena. Vi isso em primeira mão e está desperdiçando esse talento em um lugar que não tem recursos para deixá-la brilhar. Este lugar salva vidas todos os dias, ela retrucou, uma pitada de raiva colorindo sua voz. Apenas porque não temos equipamentos de última geração, não significa que nosso trabalho seja menos importante. Você está certa, ele disse, surpreendendo-a. E é exatamente por isso que estou aqui. Ele tirou um envelope do bolso interno do paletó, colocando-o na mesa entre eles. Quero fazer-lhe uma proposta. Helena olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Que tipo de proposta? Quero que você seja minha médica pessoal, ele disse, observando cuidadosamente sua reação. Salário 6 vezes maior que o que ganha aqui. Equipamentos de última geração, assistentes, tudo o que precisar. Em troca, ficaria responsável apenas por mim e minha família. A oferta atingiu Helena como um raio. 6 vezes seu salário significava poder pagar as dívidas da faculdade, ajudar sua mãe com as despesas médicas, talvez até mesmo ter uma vida confortável pela primeira vez em anos. Mas também significava proximidade com Rodrigo. E proximidade era a última coisa que podia se permitir. Por que eu? Ela perguntou, tentando ganhar tempo para pensar. Porque você me trouxe de volta dos mortos. Ele respondeu simplesmente. Porque quando olho para você, vejo paixão pela medicina que não encontro em médicos que cobram R$1.000 por consulta. E porque... Ele pausou, como se estivesse pesando suas palavras. Porque confio em você de uma forma que não consigo explicar. Se ele soubesse a verdade, não confiaria nela nem para verificar sua pressão arterial. Helena sentiu o peso familiar da culpa esmagando seu peito. A mesma culpa que a acompanhava há 7 anos como uma sombra persistente. Preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. É claro, ele concordou, mas ela percebeu uma determinação em seus olhos que a deixou inquieta. Mas, Helena, posso perguntar uma coisa? Por que escolheu trabalhar aqui? Uma médica com suas qualificações poderia ter qualquer emprego que quisesse. A pergunta que ela temia chegou finalmente. Helena sentiu sua garganta se fechar. Memórias dolorosas ameaçando vir à tona. Às vezes, as pessoas cometem erros que as fazem reavaliar suas prioridades, disse cuidadosamente. Que tipo de erros? O tom dele era gentil, mas insistente. Helena olhou para seu rosto, procurando por qualquer sinal de que ele suspeitava de algo. Mas viu apenas curiosidade genuína e algo mais profundo. Uma preocupação que parecia surpreendê-lo tanto quanto a ela. Erros que me ensinaram que nem tudo na vida deveria ser sobre sucesso pessoal. Ela respondeu, esperando que isso encerrasse o assunto. Mas Rodrigo deu outro passo em direção a ela, agora tão próximo que ela podia sentir o aroma de sua colônia. Algo caro e masculino que fazia sua cabeça girar. Helena, posso ser direto com você? Ela assentiu, não confiando em sua voz. Não consigo parar de pensar em você desde aquela noite no hospital, ele disse, sua voz baixa e íntima. Não é só gratidão pelo que fez,
é algo mais. Quando acordo de manhã, você é o primeiro pensamento que tenho. Quando vou dormir à noite, fico imaginando como seria tê-la por perto. O coração de Helena disparou, mas não de uma forma agradável. Pânico puro correu por suas veias. Rodrigo, isso não é... Você não pode... Por que não? Ele interrompeu. Sua mão se movendo como se fosse tocar o rosto dela, mas parando no ar entre eles. Sou solteiro. Você parece ser também. Dois adultos que se sentem atraídos um pelo outro. Você não me conhece, ela disse desesperadamente. Se conhecesse, não diria essas coisas. Então me dê a chance de conhecê-la, ele insistiu. Aceite minha proposta. Trabalhe para mim. Deixe-me cuidar de você da forma como você cuidou de mim. Lágrimas arderam nos olhos de Helena, mas ela piscou rapidamente para contê-las. A ironia da situação era cruel demais. O homem que estava oferecendo a ela tudo o que sempre sonhou era exatamente aquele que ela mais precisava evitar. Eu preciso ir, ela disse, dirigindo-se para a porta. Helena, espere. A voz dele a parou novamente. Pelo menos leve a proposta, leia os detalhes, não tome uma decisão baseada no medo. Ela se virou para olhá-lo uma última vez. Como sabe que é medo? Um sorriso triste cruzou o rosto dele. Porque reconheço. Passei a vida toda fugindo de coisas que poderiam me machucar. Mas quando quase morri, naquela noite, percebi que a única coisa de que realmente deveria ter medo era de não viver realmente. As palavras dele ecoaram em sua mente enquanto ela saía da sala, pegando o envelope da mesa no último segundo. No corredor, encostou-se na parede e fechou os olhos, tentando acalmar sua respiração acelerada. Carla apareceu ao seu lado, curiosidade estampada no rosto. Então, que oportunidade profissional era essa? Helena olhou para o envelope em suas mãos, sentindo seu peso como se contivesse chumbo líquido. Algo que pode mudar tudo, murmurou. Isso é bom ou ruim? Helena pensou na pergunta por um longo momento. Não sei, admitiu finalmente. Honestamente, não faço a menor ideia. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Helena sentou-se à mesa da cozinha com um envelope na frente dela. Durante 2 horas, apenas o fitou como se pudesse absorver seu conteúdo através da força de vontade. Quando finalmente o abriu, o valor oferecido a fez engasgar. Mas não era apenas o dinheiro, era tudo. Seguro-saúde completo, carro da empresa. Até mesmo uma clínica particular, montada especificamente para ela, era uma vida completamente nova, uma chance de recomeçar. E tudo o que tinha que fazer era trabalhar para o homem cuja vida ela havia arruinado 7 anos atrás. Helena riu amargamente, uma lágrima escorrendo por seu rosto. O destino realmente tinha um senso de humor cruel. Helena passou 3 noites sem dormir direito, o envelope de Rodrigo assombrando cada momento de vigília. Durante o dia, tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente constantemente voltava para a proposta impossível. Era como se o universo estivesse testando sua resolve, oferecendo-lhe tudo o que sempre desejou, embrulhado na forma de sua maior fonte de culpa. Na 5ª manhã, quando chegou ao hospital com olheiras profundas e as mãos tremendo de tanto café, encontrou uma surpresa esperando por ela. Flores. Não um buquê simples, mas um arranjo elaborado de rosas brancas e lírios que perfumavam todo o posto de enfermagem. O cartão anexo tinha apenas uma linha escrita em caligrafia elegante. Para a mulher que me devolveu a vida, R. Uau! Carla assobiou baixinho, tocando delicadamente uma das pétalas. Alguém está interessado, e com dinheiro para demonstrar. Helena sentiu o estômago se revirar. Ela pegou o arranjo e, ignorando os olhares curiosos dos colegas, levou-o para seu minúsculo escritório.
O aroma doce das flores encheu o espaço pequeno, lembrando-a constantemente de sua presença. Era como se Rodrigo estivesse ali com ela, mesmo ausente. 2 horas depois, durante uma pausa entre pacientes, seu telefone tocou. O número era desconhecido, mas ela teve um pressentimento terrível antes mesmo de atender. Helena! A voz profunda e familiar fez seu coração pular. Espero que tenha gostado das flores. Rodrigo, como conseguiu meu número? Ela perguntou, olhando ao redor para ter certeza de que estava sozinha. Tenho meus recursos, ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Pensou na minha proposta. Helena fechou os olhos, apoiando a testa na mão livre. É complicado. Na verdade, é bem simples. Você quer continuar lutando para salvar vidas com equipamentos que deveriam estar em um museu ou quer ter os recursos para realmente fazer a diferença? A pergunta atingiu exatamente onde ele sabia que doeria. Helena havia perdido 2 pacientes na semana anterior. Ambos poderiam ter sido salvos se tivessem equipamentos mais modernos. A culpa por essas mortes se somava ao peso que já carregava. Não é só sobre equipamentos, ela murmurou. Então sobre o que é? A voz dele ficou mais suave, mais íntima. Helena, sei que há algo que está segurando você. Posso ajudar, seja lá o que for. Se ele soubesse. Helena sentiu uma risada histérica ameaçando escapar. Você não pode ajudar com isso. Tente-me, ele desafiou. Tenho mais recursos do que você imagina e mais motivação para ajudá-la do que deveria. O tom da voz dele enviou um arrepio pela espinha de Helena. Havia algo ali, uma intensidade, uma possessividade sutil que deveria tê-la alarmado, mas em vez disso fez algo quente se expandir em seu peito. Por que isso é tão importante para você? Ela perguntou. Deve haver centenas de médicos melhores que eu na cidade. Não há, ele disse sem hesitação. E mesmo que houvesse, não seria a mesma coisa. Helena, vou ser completamente honesto com você. Não consigo tirar você da minha cabeça. Não durmo direito. Não me concentro no trabalho. É como se aquela noite no hospital tivesse acordado algo em mim que estava dormindo há anos. Helena sentiu sua resolução começar a se desintegrar. A vulnerabilidade na voz dele era real, palpável através da linha telefônica. Rodrigo, jante comigo hoje à noite, ele disse de repente. Só jantar, sem pressão sobre a proposta de trabalho. Apenas 2 adultos compartilhando uma refeição. Eu não posso... Um restaurante pequeno, discreto. Não os lugares óbvios onde poderíamos ser vistos. Apenas uma conversa. Helena olhou pela janela de seu escritório, vendo o movimento constante de ambulâncias, famílias desesperadas, a luta diária contra a morte com recursos limitados. Então, olhou para as flores que ele havia enviado, símbolos de um mundo completamente diferente. Uma conversa, ela repetiu lentamente. Uma conversa, ele confirmou. Posso buscá-la às 8? Antes que pudesse se convencer do contrário, Helena ouviu-se dizendo, tudo bem, mas eu vou até lá. Me dê o endereço. Houve uma pausa do outro lado da linha e ela imaginou que ele estava sorrindo. Mandei a localização por mensagem. Helena, obrigado. Depois que desligou, Helena ficou olhando para o telefone como se ele tivesse se transformado em uma cobra. O que havia acabado de fazer? Cada instinto sensato gritava que estava cometendo um erro terrível, mas uma parte dela, uma parte que havia sido silenciada por anos, sussurrava que talvez fosse hora de parar de fugir. O resto do dia passou em uma névoa de ansiedade e arrependimento. Helena tentou se convencer 3 vezes de que cancelaria, mas sempre que pegava o telefone, suas mãos tremiam e ela desistia. Às 7 da noite, estava em casa, parada diante do guarda-roupa, olhando para suas roupas limitadas com crescente desespero. Tudo o que possuía eram roupas práticas, jalecos, calças confortáveis, algumas blusas simples para o dia a dia.
Nada apropriado para jantar com um milionário, mesmo que fosse em um lugar discreto. Finalmente, escolheu um vestido azul marinho simples que havia comprado para a formatura da faculdade anos atrás. Ainda serviu, embora estivesse um pouco apertado nos quadris. O restaurante que Rodrigo havia escolhido ficava em uma rua lateral silenciosa, longe do movimento do centro. De fora, parecia pequeno e acolhedor, com luzes amarelas quentes brilhando através das janelas. Helena parou na calçada por um momento, respirando profundamente o ar fresco da noite, tentando acalmar seus nervos. Quando entrou, foi recebida pelo aroma tentador de alho e ervas frescas. O interior era ainda mais acolhedor que o exterior. Mesas pequenas, com toalhas xadrez, velas acesas, música italiana suave, tocando ao fundo. E lá, em uma mesa no canto mais afastado, estava Rodrigo. Ele se levantou quando a viu, e Helena sentiu o ar sair de seus pulmões. Vestia uma camisa branca simples e calça escura, mas mesmo roupas casuais não conseguiam esconder sua presença magnética. Quando sorriu para ela, Helena teve que se segurar na parede para não cambalear. "Você veio", ele disse, e havia genuína surpresa e alívio em sua voz. "Disse que viria", ela respondeu, permitindo que ele puxasse a cadeira para ela. O gesto simples, cavalheiresco, fez algo se apertar em seu peito. "Tenho que admitir, achei que mudaria de ideia", ele confessou, sentando-se à sua frente. "Você parece ser especialista em fugir de mim." Helena pegou o cardápio, usando-o como escudo. "Não estou fugindo, apenas sou cautelosa." Cautelosa com o quê? A pergunta simples carregava peso que ela não estava preparada para carregar. Helena fingiu estudar as opções de comida, mas as palavras se misturavam na frente de seus olhos. "Com pessoas como você." "Pessoas como eu?" Havia diversão em sua voz. "E que tipo de pessoa sou eu?" Helena o estudou por cima do cardápio. Mesmo a luz suave das velas podia ver a intensidade em seus olhos verdes, a forma como ele se inclinava ligeiramente em direção a ela, como se cada palavra que ela dissesse fosse fascinante. "Pessoas acostumadas a conseguir o que querem. E o que acha que eu quero?" A pergunta enviou calor através de seu corpo, e Helena teve que desviar o olhar. "Não sei. Essa é parte do problema." O garçom apareceu, e eles fizeram seus pedidos em relativo silêncio. Quando ficaram sozinhos novamente, Rodrigo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" ele disse. "Você pode perguntar. Não prometo responder." Um sorriso tocou os cantos de sua boca. "Por que se tornou médica?" A pergunta a pegou desprevenida. Esperava algo mais invasivo, mais perigoso. "Para ajudar pessoas", ela respondeu automaticamente. "Não", ele disse suavemente. "Essa é a resposta que você dá para estranhos. Estou perguntando a verdade." Helena sentiu algo se partir dentro dela sob o peso daquele olhar penetrante. Talvez fosse o vinho que havia tomado antes de sair para acalmar os nervos. Ou talvez fosse apenas estar cansada de carregar seus segredos sozinha por tanto tempo. "Porque queria salvar alguém que não consegui salvar", ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Rodrigo ficou muito quieto. "Quem?" "Não importa. Foi há muito tempo." "Importa para você", ele observou. "Posso ver isso em seus olhos. Helena, quem você não conseguiu salvar." Lágrimas ameaçaram formar-se, mas ela piscou rapidamente para contê-las. "Uma criança", foi tudo o que conseguiu dizer. A mão de Rodrigo se moveu pela mesa, cobrindo a dela antes que ela pudesse se afastar. Seus dedos eram quentes, firmes, surpreendentemente gentis. "Sinto muito." O toque dele enviou choque elétrico através de seu braço, e Helena teve que lutar contra o impulso de entrelaçar seus dedos com os dele. Em vez disso, retirou a mão cuidadosamente. "É por isso que trabalho no hospital público."
Ela continuou, precisando preencher o silêncio. Cada vida que salvo é uma forma de compensação, penitência, ele disse suavemente, e a compreensão em sua voz quase a desfez completamente. Talvez. O garçom trouxe a comida, mas nenhum dos dois parecia ter apetite. Helena brincou com a massa no prato, muito consciente de que Rodrigo continuava a estudá-la com aquela intensidade perturbadora. Helena, ele disse finalmente, essa criança que você menciona, isso tem algo a ver com sua resistência em aceitar minha proposta? O garfo escorregou da mão dela, batendo no prato com um som alto na quietude do restaurante. Por que pergunta isso? Porque vejo culpa em seus olhos toda vez que olha para mim, como se minha presença a lembrasse de algo doloroso. Helena sentiu o mundo começar a girar ligeiramente. Ele estava chegando muito perto da verdade, e ela não estava preparada para lidar com isso. Rodrigo, eu preciso ir. Ela começou a se levantar, mas a mão dele se fechou gentilmente ao redor de seu pulso. Por favor, não fuja de novo. Helena, seja lá o que for que está carregando, não precisa carregar sozinha. Você não entende, ela disse desesperadamente. Se soubesse a verdade sobre mim, não estaria aqui. Não me ofereceria trabalho. Não me olharia da forma como está olhando agora. Tente-me, ele disse, ecoando suas palavras anteriores no telefone. Qual poderia ser esse segredo terrível que mudaria tudo? Helena olhou para o rosto dele, tão sincero, tão aberto, tão disposto a confiar nela, e soube que não podia contar a verdade. Não ainda, talvez nunca. Não posso, ela sussurrou. Rodrigo a estudou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Então não conte. Ainda não. Mas Helena, o que quer que seja, não mudará como me sinto sobre você. Como você se sente sobre mim? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, e viu algo escuro e intenso passar pelos olhos dele. Como se tivesse esperado você a vida inteira, ele disse simplesmente. Como se aquela noite no hospital não tivesse sido apenas sobre você salvar minha vida, mas sobre minha vida finalmente começar. O coração de Helena parou completamente. Depois voltou a bater com força dupla. Havia tanto peso naquelas palavras, tanta promessa e perigo que ela mal conseguia respirar. Rodrigo, aceite minha proposta, ele disse suavemente. Não pela carreira, não pelo dinheiro. Aceite porque você sente isso também. Essa conexão entre nós. Sei que sente. Helena olhou nos olhos verdes dele e viu seu futuro se desdobrando. Um futuro cheio de possibilidades que nunca havia se permitido imaginar. Mas também viu o passado se erguendo como uma onda gigante, ameaçando destruir tudo. Preciso de mais tempo, ela sussurrou. Quanto tempo? Alguns dias, uma semana, talvez. Rodrigo assentiu, embora ela pudesse ver a impaciência lutando contra a compreensão em sua expressão. Uma semana, ele concordou. Mas, Helena, há uma coisa que você precisa saber. O quê? Ele se inclinou ainda mais perto, sua voz baixa e intensa. Estou apaixonado por você. Sei que é loucura, sei que mal nos conhecemos, mas é a verdade. E vou lutar por você, Helena. Vou lutar por nós. As palavras atingiram Helena como um raio, deixando-a completamente sem fala. Rodrigo se levantou, colocou o dinheiro na mesa e se inclinou para beijar delicadamente sua testa. Uma semana, ele murmurou contra sua pele. Depois disso, não aceito mais um não como resposta. E então ele se foi, deixando Helena sozinha na mesa, com o aroma de sua colônia ainda pairando no ar, e o eco de sua declaração reverberando em sua mente. Ela estava em sérios problemas. Helena passou os 3 dias seguintes em estado de agonia. A declaração de Rodrigo ecoava constantemente em sua mente, misturando-se com memórias dolorosas que ela havia tentado enterrar.
Durante o trabalho, flagrava-se distraída, quase cometendo erros que poderiam ter custado vidas. Era como se seu mundo cuidadosamente construído estivesse desmoronando tijolo por tijolo. Na quarta manhã, chegou ao hospital para encontrar outro presente esperando por ela. Desta vez, não flores, mas um pequeno embrulho elegante com um cartão. Para que você lembre que há beleza no mundo, mesmo nos lugares mais escuros. R. Dentro da caixa havia um colar delicado de ouro branco com um pingente em forma de coração médico, cravejado de diamantes minúsculos. Helena ficou olhando para a joia como se fosse uma cobra prestes a atacar. Era linda, cara, e completamente inadequada. Também era um lembrete constante de que Rodrigo não desistiria facilmente. Guardou o colar na gaveta de seu escritório, mas não conseguiu parar de pensar nele durante todo o dia. Foi Carla quem trouxe as notícias que mudariam tudo. Doutora, você viu o jornal de hoje? A enfermeira apareceu em seu escritório com uma expressão preocupada, segurando um exemplar do principal jornal da cidade. Não tive tempo. Helena murmurou, terminando de anotar prontuários. Por quê? Tem uma matéria sobre uma doação milionária para hospitais públicos. Olhe quem está fazendo a doação. Helena pegou o jornal e sentiu o sangue gelar em suas veias. Lá, na primeira página, estava uma foto de Rodrigo em um terno escuro, sorrindo para as câmeras, enquanto entregava um cheque simbólico para o secretário de saúde. A manchete dizia: empresário doa 50 milhões para equipar hospitais públicos após experiência pessoal. Suas mãos tremeram enquanto lia a matéria. Rodrigo havia anunciado que doaria equipamentos médicos de última geração para 5 hospitais públicos da cidade, incluindo o São Francisco. Quando perguntado sobre a motivação, ele disse que havia sido inspirado por uma médica extraordinária que me mostrou o verdadeiro significado de dedicação e cuidado. Ele está falando de você, não está? Carla perguntou, observando a expressão de Helena. O paciente milionário que você salvou semana passada? Helena não conseguiu responder. Sentia-se como se estivesse sendo sufocada por uma mão invisível. Rodrigo estava usando sua influência para transformar sua vida profissional, criando uma rede da qual seria impossível escapar. Era manipulação disfarçada de generosidade e, ao mesmo tempo, era genuinamente altruísta. A complexidade da situação a deixava tonta. 2 horas depois, o telefone de seu escritório tocou. Ela sabia que seria ele antes mesmo de atender. Viu o jornal? A voz de Rodrigo soava satisfeita, mas havia algo mais, uma urgência sutil que ela não conseguia identificar. Vi, ela respondeu secamente. Não precisava fazer isso. Não fiz por você. Bem, não apenas por você. Fiz porque estava certo. Helena, essas doações vão salvar centenas de vidas. Isso não vale mais que seu orgulho ferido? A pergunta a atingiu em cheio. Helena fechou os olhos, odiando o fato de que ele estava certo. O que você quer, Rodrigo? Você. Como sempre. A honestidade brutal de sua resposta a pegou desprevenida. Mas também preciso vê-la hoje. Há algo que preciso lhe contar. Algo importante. O quê? Não pelo telefone. Posso ir ao hospital? Não, ela disse rapidamente. A última coisa que precisava era de mais rumores correndo pelos corredores. Eu posso encontrá-lo em algum lugar mais tarde. Minha casa, ele disse imediatamente. Às 7. Vou mandar o endereço. Rodrigo, não acho que... Por favor. A palavra saiu carregada de uma vulnerabilidade que ela não esperava. Helena, trust me, é sobre seu passado, sobre a criança que você mencionou. O mundo parou. Helena sentiu como se tivesse caído em um poço de água gelada. O que você disse? Às 7, ele repetiu e desligou.
Helena ficou segurando o telefone mudo, sua mente correndo em pânico total. Como ele poderia saber sobre isso? O que havia descoberto? E, mais importante, o que faria com essa informação? O resto do dia passou em uma névoa de terror. Helena tentou se concentrar no trabalho, mas suas mãos tremiam constantemente. Quando chegou a hora de ir embora, considerou seriamente não aparecer, mas sabia que seria apenas adiar o inevitável. Se Rodrigo havia descoberto alguma coisa, ela precisava saber o quê. A casa de Rodrigo ficava em um dos bairros mais exclusivos da cidade, escondida atrás de muros altos e portões eletrônicos. Quando Helena deu seu nome no interfone, os portões se abriram silenciosamente, revelando uma propriedade que mais parecia um resort particular. A mansão em si era um exemplo impressionante de arquitetura moderna, toda vidro e linhas limpas, com jardins perfeitamente cuidados. Rodrigo a recebeu na porta pessoalmente, vestindo jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas. Era a primeira vez que ela o via tão casual, e o efeito foi devastador. Ele parecia mais acessível, mais humano e infinitamente mais perigoso para sua paz de espírito. "Você veio", ele disse, e havia alívio genuíno em sua voz. "Não tinha escolha", ela respondeu, seguindo-o através de um hall de entrada impressionante decorado com arte moderna. Ele a conduziu para uma sala de estar íntima, com sofás de couro macio dispostos ao redor de uma lareira. Havia uma garrafa de vinho tinto e 2 taças esperando na mesa de centro, mas Helena ignorou o convite implícito e permaneceu de pé. "O que você descobriu?" ela perguntou, sem preâmbulos. Rodrigo a estudou por um momento. Depois caminhou até uma mesa lateral, onde havia algumas pastas. Pegou uma delas e se virou para ela. "Nos últimos dias, contratei investigadores particulares", ele começou, e Helena sentiu seu coração parar. Não para invadir sua privacidade, mas porque não conseguia me livrar da sensação de que nos conhecíamos de algum lugar. "Rodrigo, deixe-me terminar." Sua voz era gentil, mas firme. "Encontraram alguns registros interessantes. Há 7 anos, você era residente no Hospital Santa Clara, um hospital particular onde minha família tinha um convênio especial." Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se segurou no encosto de uma poltrona, tentando manter a composição. Em março de 2018, Rodrigo continuou abrindo a pasta. "Houve um acidente. Uma criança de 8 anos foi trazida para a emergência em estado crítico. Trauma craniano severo, hemorragia interna. O caso foi designado para uma residente promissora chamada Helena Mendes." "Pare", ela sussurrou, mas ele continuou implacavelmente. "A criança morreu na mesa de cirurgia", ele disse suavemente. "Houve uma investigação. A residente foi acusada de negligência médica pela família da criança. As acusações foram posteriormente retiradas quando ficou claro que não havia equipamentos adequados disponíveis e que a residente havia feito tudo humanamente possível." Helena estava tremendo agora, lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Por que está fazendo isso comigo?" Rodrigo se aproximou dela lentamente, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. "Porque o nome da criança era Miguel Santos", ele disse suavemente. "Meu sobrinho." O mundo se inclinou violentamente. Helena sentiu seus joelhos cederem e Rodrigo a pegou antes que ela pudesse cair, puxando-a para o sofá. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. A sala girava ao seu redor em círculos nauseantes. "Você", ela ofegou. Você é irmão de Marco." "Era", Rodrigo confirmou, sentando-se ao lado dela, mas mantendo distância respeitosa. "Marco morreu em um acidente de carro 2 anos depois. Nunca superou a perda do filho." Helena cobriu o rosto com as mãos, soluçando descontroladamente. 7 anos de culpa, 7 anos fugindo, e ela havia acabado salvando a vida do tio da criança que não conseguira salvar.
A ironia era cruel demais para suportar. Helena, olhe para mim, Rodrigo disse gentilmente, tocando suas mãos. Você deve me odiar, ela soluçou. Eu matei seu sobrinho. Não. A palavra saiu com força suficiente para cortar através de sua histeria. Você não matou ninguém. Li o relatório completo, Helena. Falei com outros médicos que estavam lá. Você fez tudo o que podia com o que tinha disponível. Não foi suficiente. Não, ele concordou suavemente. Não foi, mas não foi culpa sua. Helena finalmente o encarou, vendo compaixão onde esperava ódio, compreensão onde esperava condenação. Como pode me olhar e não ver o rosto dele? Como pode estar aqui comigo? Rodrigo pegou suas mãos entre as dele, segurando-as firmemente. Porque você me trouxe de volta da morte com as mesmas mãos que lutaram para salvar Miguel. Porque vejo o peso que você carrega e reconheço alguém que se puniu o suficiente. Rodrigo, eu te amo, ele disse simplesmente. Amo a mulher que deixou uma carreira promissora para trabalhar com os menos favorecidos, por causa de uma culpa que nunca deveria ter sentido. Amo a dedicação que vi em seus olhos naquela noite no hospital e amo o fato de que você cuidou de mim com o mesmo coração que tentou salvar meu sobrinho. Helena o fitou através das lágrimas, mal conseguindo processar suas palavras. Você está louco. Provavelmente, ele admitiu com um sorriso triste. Mas é assim que me sinto. Helena, aceite minha proposta. Deixe-me cuidar de você da forma como você cuida dos outros. Não posso, ela sussurrou. Seria como lucrar com a morte dele. Seria honrar a vida dele. Rodrigo corrigiu. Ajudando você a salvar outras crianças. Dando-lhe os recursos para fazer o que não pôde fazer por Miguel. Helena olhou para ele. Realmente olhou. Viu sinceridade em seus olhos. Perdão onde deveria haver acusação. Amor onde deveria haver ódio. E pela primeira vez em 7 anos, sentiu o peso da culpa começar a diminuir, apenas um pouco. Preciso de tempo, ela disse finalmente. Eu sei, ele respondeu. Mas Helena, não fuja de mim de novo. Por favor. Ela assentiu, não confiando em sua voz. Rodrigo a acompanhou até a porta, e quando se despediram, ele tocou seu rosto suavemente. Durma bem, ele murmurou. E lembre-se, você é uma salvadora de vidas, não uma destruidora delas. Enquanto dirigia para casa, Helena sentia como se tivesse passado por uma tempestade emocional devastadora. Mas, estranhamente, também sentia algo que não experimentava há anos: esperança. Helena acordou na manhã seguinte, sentindo-se como se tivesse sido atropelada por um caminhão emocional. A revelação de Rodrigo ecoava em sua mente. Ele sabia sobre Miguel, sobre sua culpa, sobre tudo, e ainda assim dizia que a amava. Era quase impossível de acreditar, mas a memória da sinceridade em seus olhos verdes era inegável. Durante 3 dias, ela evitou seus telefonemas, ignorou suas mensagens, enterrou-se no trabalho com uma determinação quase maníaca, mas não conseguia escapar da sensação de que havia chegado a um ponto de não retorno. O segredo que a havia assombrado por 7 anos estava exposto, e, estranhamente, o mundo não havia acabado. Foi no 3º dia que tudo mudou novamente. Helena estava terminando seu plantão quando Carla apareceu correndo, o rosto pálido de pânico. Doutora, precisa vir agora. Trouxeram uma criança, acidente de carro, está muito grave. O coração de Helena disparou, mas ela correu para a emergência, seus instintos médicos assumindo o controle. Na mesa estava um menino de cerca de 9 anos, inconsciente, com ferimentos que a fizeram recuar um passo. Era como olhar através do tempo. O mesmo tipo de trauma que Miguel havia sofrido. Traumatismo craniano severo, possível hemorragia interna, relatou o paramédico. Os pais estão chegando.
Helena olhou para o menino e sentiu o mundo se dividir em dois. Podia fugir, deixar outro médico assumir o caso, proteger-se da possibilidade de reviver seu pior pesadelo. Ou podia ficar e lutar, usar tudo o que havia aprendido nos últimos 7 anos para tentar salvar essa vida. Preparem a sala cirúrgica, ela disse, sua voz firme apesar do tremor interno. Agora. Enquanto trabalhava, verificando sinais vitais, preparando o menino para a cirurgia, Helena sentiu uma presença familiar atrás dela. Virou-se e viu Rodrigo parado na entrada da emergência, ainda vestindo um terno, como se tivesse saído diretamente de uma reunião. Seus olhos encontraram os dela através do caos, e ela viu compreensão imediata em sua expressão. Ele sabia exatamente o que esse momento significava para ela. Doutora, disse Carla urgentemente, os equipamentos antigos não estão funcionando direito. O monitor cardíaco está falhando. O pânico ameaçou tomar conta de Helena. Era Miguel de novo. A mesma situação impossível, os mesmos equipamentos inadequados. Suas mãos começaram a tremer e, por um momento terrível, ela se viu congelada. Foi quando Rodrigo apareceu ao seu lado. Helena, ele disse suavemente, sua presença estranhamente calmante no meio do caos. Você consegue, você é a melhor médica que já vi. Os equipamentos, ela começou, o pânico tingindo sua voz. Chegaram ontem, ele disse, e havia algo em seu tom que a fez olhar para ele. A primeira remessa da doação, equipamentos de última geração, instalados durante a madrugada. Helena olhou ao redor e percebeu que estava certa. Monitores novos, equipamentos que ela só havia visto em hospitais particulares de elite. Rodrigo havia cumprido sua promessa. Por que não me contaram? Ela perguntou, já se movendo em direção aos novos equipamentos. Queríamos ser uma surpresa, Carla disse, sorrindo apesar da tensão. O diretor disse para esperar você descobrir naturalmente. Helena conectou o menino aos novos monitores e imediatamente teve uma leitura clara e precisa de todos os seus sinais vitais. Pela primeira vez, podia ver exatamente o que estava acontecendo, mapear cada problema com precisão cirúrgica. Hemorragia interna confirmada, ela disse, sua confiança retornando. Mas é operável, vamos levá-lo para cima. Durante as próximas 4 horas, Helena operou com uma precisão que surpreendeu até mesmo a si mesma. Tinha equipamentos adequados, uma equipe excelente, e pela primeira vez em 7 anos, sentia que podia realmente fazer a diferença. Cada sutura era perfeita, cada decisão calculada com cuidado científico. Quando finalmente saiu da sala cirúrgica, encontrou Rodrigo esperando no corredor. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa como se tivesse estado ali por horas. Ao vê-la, se levantou imediatamente. E então? Ele perguntou, e havia tensão real em sua voz. Vai ficar bem, Helena disse, e sentiu lágrimas de alívio rolando por seu rosto. Vai ficar bem. Rodrigo a puxou para seus braços sem pensar, e desta vez ela não resistiu. Enterrou o rosto no peito dele, sentindo a batida forte e regular de seu coração, respirando o aroma familiar de sua colônia, misturado com o suor de preocupação. Você conseguiu, ele murmurou contra seu cabelo. Sabia que conseguiria. Só por causa dos equipamentos, ela disse, mas sua voz estava abafada contra a camisa dele. Não, ele disse firmemente, afastando-a apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Por causa de você. Helena, você sempre teve o talento. Agora, apenas tem as ferramentas para usá-lo completamente. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro no corredor do hospital, alheios ao movimento ao redor. Helena podia ver algo mudando na expressão de Rodrigo, uma intensidade crescendo em seus olhos. Case comigo, ele disse de repente. O quê? Helena recuou chocada.
Case comigo, ele repetiu, e sua voz estava carregada de uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. Helena, não posso mais fingir que isso é apenas atração. Não posso fingir que posso viver sem você. Rodrigo, você está louco. Mal nos conhecemos. Conheço você melhor que qualquer pessoa na minha vida, ele interrompeu. Conheço sua dedicação, sua compaixão, sua força. Vi você lutar pela vida de um estranho como se fosse sua própria família. Vi você carregar uma culpa que não era sua por 7 anos. Helena, você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Helena olhou para ele, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos, e sentiu algo se partir dentro de seu peito. Eu não posso simplesmente... Não agora, ele disse rapidamente. Não estou pedindo uma resposta agora. Mas, Helena, quero que saiba que minhas intenções são sérias. Quero passar o resto da minha vida provando que você merece ser amada da forma como te amo. Antes que ela pudesse responder, Carla apareceu correndo pelo corredor. Doutora Helena, os pais do menino querem agradecer. E tem um repórter aqui. Soube da cirurgia com os novos equipamentos. A realidade voltou como uma onda fria. Helena olhou para Rodrigo, depois para Carla, percebendo que toda a situação estava sendo observada por dezenas de pessoas. Funcionários do hospital, famílias de pacientes, todos os olhavam com curiosidade mal disfarçada. Eu preciso ir, ela disse rapidamente. Helena, wait! Rodrigo começou, mas ela já estava se afastando. Obrigada, ela disse por cima do ombro. Pelos equipamentos, eles salvaram uma vida hoje. Enquanto se apressava pelo corredor, Helena podia sentir o peso do olhar de Rodrigo em suas costas. Sua mente estava um turbilhão de emoções. Alívio pela cirurgia bem-sucedida, choque pela proposta de casamento, confusão sobre seus próprios sentimentos. Uma coisa estava clara, não podia mais fugir. Rodrigo havia forçado uma decisão e ela teria que tomar uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena segurou o colar que ele havia lhe dado, rolando o pequeno coração médico entre seus dedos. Pela primeira vez em 7 anos, permitiu-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde sua culpa não definia sua vida, onde podia aceitar amor sem sentir que não merecia. Era uma possibilidade aterrorizante e maravilhosa ao mesmo tempo. E ela sabia que Rodrigo não desistiria até ter uma resposta. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Helena. A proposta de casamento de Rodrigo ecoava constantemente em sua mente, misturando-se com a euforia de ter salvado a vida do menino e a confusão de seus próprios sentimentos. Ela alternava entre momentos de felicidade quase delirante e pânico absoluto. O hospital havia se transformado em um lugar completamente diferente com os novos equipamentos. Helena podia fazer seu trabalho com uma eficiência que nunca havia experimentado, salvando vidas que antes seriam perdidas. Era como se Rodrigo tivesse não apenas mudado sua vida pessoal, mas revolucionado sua capacidade profissional. Ainda assim, ela o evitava. Não atendia suas ligações, ignorava suas mensagens, chegava cedo e saía tarde para diminuir as chances de encontrá-lo no hospital. Mas sabia que não podia fugir para sempre. Foi na 4ª manhã que encontrou uma carta esperando em seu escritório. Não estava assinada, mas reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de Rodrigo. Helena, não posso mais continuar fingindo que consigo viver sem uma resposta. Se você não pode me amar da forma como eu te amo, preciso saber. Mas se há uma chance, por menor que seja, de que você sinta algo por mim, não me deixe esperando no vazio. Estarei no local onde nos conhecemos hoje, às 8 da noite. A escolha é sua. R. Ela leu a carta 3 vezes, suas mãos tremendo ligeiramente. O local onde se conheceram, a emergência do hospital. Ele estaria esperando por ela lá.
vulnerável e exposto, apostando tudo em sua resposta. Helena passou o dia inteiro em um estado de agitação crescente. Durante a pausa do almoço, ligou para sua mãe pela primeira vez em semanas. "Mãe", disse quando a voz familiar atendeu, "preciso de conselhos." "Helena, querida, você está bem? Sua voz parece diferente." "Estou confusa. Há um homem." "Ah", disse sua mãe, e Helena podia ouvir o sorriso em sua voz. "Finalmente, fale-me sobre ele." Helena se viu contando tudo. Como conheceu Rodrigo, como ele havia descoberto sobre Miguel, como havia transformado o hospital, como havia proposto o casamento. Sua mãe ouviu em silêncio, fazendo apenas pequenos sons de compreensão. "E você o ama?" perguntou sua mãe quando Helena terminou. A pergunta simples e direta a pegou desprevenida. "Eu não sei. Talvez. Mas, mãe, ele é o tio da criança que eu não consegui salvar. Como posso estar apaixonada por ele?" "Helena", disse sua mãe gentilmente, "você já se puniu o suficiente por Miguel. 7 anos, querida. 7 anos você carregou uma culpa que nunca foi sua. Se esse homem pode ver além disso, se ele pode amá-la apesar do passado, talvez seja a hora de você se perdoar também." Depois de desligar, Helena ficou sentada em seu escritório por muito tempo, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. Podia ver o prédio da construtora de Rodrigo no horizonte, suas janelas espelhadas, refletindo o sol do fim de tarde. Às 7h30, ela estava parada na entrada da emergência, observando o movimento habitual de ambulâncias e famílias preocupadas. Era estranho estar ali, não como médica, mas como uma mulher prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Rodrigo apareceu exatamente às 8, emergindo de um carro preto com a mesma elegância natural que ela havia notado na primeira vez. Mas havia algo diferente nele, uma tensão, uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Quando seus olhos se encontraram através do vidro das portas automáticas, Helena sentiu seu coração acelerar violentamente. Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. "Você veio", disse quando ficaram face a face. "Vim", ela confirmou, sua voz saindo mais rouca que pretendia. "Helena", ele começou, depois parou, passando uma mão pelos cabelos em um gesto que revelava seu nervosismo. "Preciso que saiba que não estou tentando pressioná-la. Se sua resposta for não, vou aceitar. Vou me afastar, não vou mais incomodá-la. E se minha resposta for sim?" Os olhos dele se iluminaram com esperança cautelosa. "Então passarei o resto da minha vida provando que tomou a decisão certa." Helena olhou para ele. Realmente olhou. Viu um homem poderoso se tornando vulnerável por ela. Um homem que havia perdido um sobrinho querido e ainda assim encontrou espaço em seu coração para amar a mulher que havia lutado para salvá-lo. Viu gentileza em seus olhos, determinação em sua postura e algo mais profundo que fez seu peito se apertar. "Tenho medo", ela admitiu finalmente. "Do quê?" "De que você mude de ideia, de que quando a novidade passar perceba que não sou a mulher que pensa que sou, de que eu o decepcione." Rodrigo deu um passo em direção a ela, levantando suas mãos para segurar o rosto dela gentilmente. "Helena, você já me viu no meu pior momento, literalmente morrendo. Eu te vi no seu momento mais vulnerável, carregando uma culpa que quase te destruiu. Se podemos nos amar através disso, podemos superar qualquer coisa." "E se eu não souber como ser amada?" Ela sussurrou. "Passei tanto tempo me punindo que esqueci como aceitar algo bom." "Então, eu vou te ensinar", ele disse simplesmente. "Todos os dias, até você acreditar que merece ser feliz." Helena sentiu lágrimas queimando em seus olhos. "Rodrigo, eu..." "Diga", ele pediu suavemente. "O que você sente?" Ela olhou nos olhos verdes dele,
e sentiu algo se soltar em seu peito, como se uma corrente que aprendia há anos finalmente tivesse se rompido. Eu te amo, ela sussurrou. Tenho medo de te amar, mas te amo. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rodrigo foi como o nascer do sol. Ele a puxou para seus braços, segurando-a contra o peito, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Então case comigo, ele murmurou contra seus cabelos. Deixe-me cuidar de você. Deixe-me amá-la para sempre. Helena se afastou apenas o suficiente para olhar em seus olhos novamente. Sim, ela disse, e a palavra saiu carregada de liberdade que ela não sentia há anos. Sim, vou casar com você. Rodrigo a beijou então, ali mesmo na entrada da emergência do hospital onde se conheceram, enquanto ambulâncias passavam e vidas eram salvas ao redor deles. Foi um beijo suave e urgente ao mesmo tempo, cheio de promessas e novos começos. Quando se separaram, Helena estava rindo e chorando simultaneamente. Isso é loucura, ela disse. Absoluta loucura. A melhor loucura da minha vida. Rodrigo concordou, segurando-a mais apertado. Helena, prometo que vou fazer você feliz. Você já faz, ela admitiu, surpreendendo-se com a verdade dessas palavras. Pela primeira vez em 7 anos, sinto que posso respirar completamente. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados na entrada do hospital, 2 mundos diferentes que haviam se encontrado através de tragédia e descoberto que amor realmente podia curar até as feridas mais profundas. E agora? Helena perguntou finalmente. Agora, disse Rodrigo com aquele sorriso que fazia o coração dela acelerar. Começamos nossa vida juntos. Mas primeiro preciso te dar algo que comprei há 3 dias, quando ainda esperava que dissesse sim. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e Helena sentiu sua respiração parar. Quando ele abriu, revelou um anel de noivado simples, mas deslumbrante. Um diamante solitário montado em ouro branco, elegante e atemporal. Helena Mendes, ele disse, ajoelhando-se ali mesmo na calçada do hospital. Quer se casar comigo? Sim, ela repetiu, rindo através das lágrimas. 1000 vezes sim. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, Helena soube que sua vida havia mudado para sempre. O peso da culpa que carregara por tanto tempo finalmente começava a se dissolver, substituído por algo muito mais poderoso: esperança, amor e a promessa de um futuro que ela nunca havia ousado imaginar. 6 meses depois, Helena estava parada diante do espelho de um dos quartos da mansão de Rodrigo, ajustando o vestido de noiva pela 10ª vez. Era um modelo simples e elegante, de seda branca com detalhes em renda, que Rodrigo havia insistido em escolher pessoalmente. Quando ela protestou que podia comprar seu próprio vestido, ele havia sorrido daquele jeito que fazia seu coração acelerar e disse: Deixe-me mimar você. Tenho 7 anos de cuidados para compensar. O anel de noivado brilhava em seu dedo, refletindo a luz suave da manhã que entrava pelas janelas da suíte. Ainda parecia surreal às vezes, que sua vida havia mudado tão drasticamente, que havia encontrado não apenas amor, mas redenção nos braços do homem, que tinha todos os motivos para odiá-la. Uma batida suave na porta a trouxe de volta ao presente. Entre, ela chamou, esperando ver Carla, que havia se tornado sua dama de honra e melhor amiga. Em vez disso, Rodrigo apareceu na porta, devastantemente bonito em seu smoking preto. Helena sentiu o ar sair de seus pulmões, como sempre acontecia quando o via. 6 meses de relacionamento não haviam diminuído o impacto de sua presença. Você não deveria estar aqui, ela protestou, embora estivesse sorrindo. É azar ver a noiva antes da cerimônia. Já tivemos nossa cota de azar, ele disse, aproximando-se lentamente. Agora só nos resta felicidade.
Ele parou a poucos centímetros dela, seus olhos percorrendo seu rosto como se estivesse memorizando cada detalhe. Você está absolutamente deslumbrante. Helena sentiu calor subir por seu pescoço. Mesmo depois de todos esses meses, ele ainda conseguia fazê-la se sentir como uma adolescente apaixonada. Rodrigo, temos que descer. Os convidados estão chegando. Em 1 minuto, ele disse, tirando uma caixa pequena do bolso interno do smoking. Quero te dar algo primeiro. Helena olhou para a caixa com curiosidade. Outro presente? Rodrigo, você já me deu muito. Este é especial. Ele interrompeu, abrindo a caixa para revelar um colar delicado de ouro branco. Pendurado nele, havia um pequeno pingente em forma de coração com uma inscrição gravada. Helena se inclinou para ler. Para Helena, a mulher que me trouxe de volta à vida. Com amor eterno, R. Lágrimas arderam em seus olhos. Rodrigo, viri. Ele instruiu suavemente, e quando ela obedeceu, ele deslizou o colar ao redor de seu pescoço. Seus dedos roçaram sua pele no processo, enviando arrepios pela sua espinha. Agora você carrega meu coração literalmente perto do seu. Helena se virou para encará-lo, tocando o pingente delicado. É lindo. Obrigada. Helena, ele disse, sua voz ficando séria. Antes de descermos, preciso dizer uma coisa. Estes últimos 6 meses foram os melhores da minha vida. Você me mudou de formas que eu nem sabia que precisava ser mudado. Me fez querer ser um homem melhor. Você já era um homem bom, ela protestou, mas ele balançou a cabeça. Era vazio, ele corrigiu. Rico, poderoso, mas vazio. Você me deu propósito, Helena. Me deu uma razão para acordar de manhã que vai além de construir prédios ou fazer dinheiro. As lágrimas que ela havia estado segurando finalmente começaram a cair. Pare, ou vai estragar minha maquiagem antes da cerimônia. Rodrigo riu, secando suas lágrimas com ternura. Desculpe, é que ainda não consigo acreditar que você disse sim, que está aqui, prestes a se tornar minha esposa. Acredite, ela sussurrou, levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Porque não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. O beijo foi interrompido por outra batida na porta, mais insistente desta vez. Helena! Rodrigo! Vocês precisam descer agora! Veio a voz de Carla. O padre está esperando e sua mãe está ficando nervosa. Eles se separaram, rindo como crianças travessas pegos em flagrante. Vamos, disse Rodrigo, oferecendo seu braço. Nossa vida está esperando. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão, decorado com milhares de rosas brancas e luzes de fada, que criavam uma atmosfera mágica mesmo durante o dia. Helena havia insistido em algo intimista, apenas família próxima e amigos queridos. Do lado de Rodrigo estavam seus pais, alguns tios e primos e diversos colegas do hospital que haviam se tornado amigos através de sua generosidade. Do lado de Helena, sua mãe, alguns colegas médicos e Carla com sua família. Quando Helena desceu o corredor improvisado entre as cadeiras, apoiada no braço de sua mãe, seus olhos encontraram imediatamente os de Rodrigo. Ele estava parado no altar de flores, e a expressão em seu rosto, reverência absoluta, amor incondicional, felicidade pura, fez seu coração se expandir até que ela pensou que explodiria de alegria. O padre, um homem gentil que havia conhecido Helena através de seu trabalho voluntário no hospital, sorriu calorosamente para ambos. Queridos amigos, começou ele, estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de duas almas, mas a prova de que o amor pode transcender qualquer obstáculo, curar qualquer ferida e transformar até mesmo as circunstâncias mais difíceis em algo belo. Durante os votos, Helena mal conseguia controlar suas emoções. Quando foi sua vez de falar, olhou profundamente nos olhos verdes de Rodrigo e disse: Rodrigo,
Você me encontrou no meu momento mais sombrio e me trouxe de volta para a luz. Me ensinou que merecia ser amada, que podia perdoar a mim mesma, que era possível recomeçar. Prometo passar o resto da minha vida retribuindo esse amor, cuidando de você como você cuidou de mim e construindo uma vida que honre não apenas nosso amor, mas a memória daqueles que perdemos pelo caminho. Os votos de Rodrigo foram igualmente emocionantes. Helena, você salvou minha vida de mais formas do que pode imaginar. Me deu propósito, me deu amor, me deu esperança em um futuro que nunca havia ousado sonhar. Prometo proteger seu coração como você protegeu o meu, apoiar seus sonhos como você apoiou minha cura e amá-la com cada fibra do meu ser pelo resto dos meus dias. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo que compartilharam foi testemunhado por lágrimas de alegria de todos os presentes. Era impossível não se emocionar vendo duas pessoas tão claramente destinadas uma à outra finalmente encontrarem sua felicidade. A recepção foi pequena, mas perfeita, com dança, risos e discursos emocionantes. O momento mais tocante veio quando Rodrigo pediu atenção e anunciou seu presente de casamento para Helena. Como muitos de vocês sabem, disse ele, sua voz carregando-se através do jardim silencioso, minha esposa é uma médica extraordinária, que dedica sua vida a salvar outros, mas ela tem trabalhado com recursos limitados por muito tempo. Ele se virou para Helena, que estava sentada a seu lado, olhando-o com curiosidade. Helena, você sempre disse que seu sonho era poder oferecer cuidados médicos de qualidade para pessoas que não podem pagar. Então, como presente de casamento, estou anunciando a criação da Clínica Helena Santos, uma instalação médica completamente gratuita que você vai dirigir, com equipamentos de última geração e uma equipe completa. Helena ficou sem fala, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Rodrigo, você não pode estar falando sério. Completamente sério, ele confirmou, puxando plantas arquitetônicas de debaixo da mesa. A construção começará no mês que vem. Será a clínica gratuita mais avançada do país e será toda sua. Os aplausos dos convidados mal registraram na mente de Helena. Ela olhou para os desenhos através de suas lágrimas. Uma clínica linda e moderna que seria inteiramente dedicada a atender pessoas necessitadas. Era mais do que havia sonhado possível. Por quê? Ela perguntou quando finalmente encontrou sua voz. Porque você merece ter os recursos para fazer tudo o que seu coração generoso deseja fazer. Ele respondeu simplesmente. E porque quero que nossa vida juntos seja sobre mais do que apenas nossa felicidade. Quero que seja sobre fazer diferença. Naquela noite, quando os últimos convidados haviam partido e eles estavam sozinhos em sua suíte, Helena se viu parada na varanda, olhando para as luzes da cidade abaixo. Rodrigo apareceu atrás dela, envolvendo-a em seus braços. Em que está pensando, Sra. Santos? Ele murmurou contra seu ouvido. Helena sorriu ao ouvir seu novo nome. Estou pensando em como a vida pode mudar tão drasticamente. Há um ano eu estava sozinha, carregando culpa, convencida de que não merecia ser feliz. E agora tenho tudo, ela completou, virando-se em seus braços. Um marido que me ama incondicionalmente, uma carreira que realmente pode fazer diferença, e pela primeira vez em anos, paz comigo mesma. Rodrigo a beijou suavemente. Isso é apenas o começo, meu amor. Temos toda uma vida pela frente. Enquanto dançavam lentamente na varanda sob as estrelas, Helena soube que havia encontrado não apenas amor, mas redenção. O fantasma de Miguel finalmente estava em paz, e ela havia aprendido que, às vezes, as maiores tragédias podem levar às maiores bênçãos.
Sua vida com Rodrigo seria uma prova diária de que o amor realmente pode curar tudo, transformar tudo e que nunca é tarde demais para recomeçar. E pela primeira vez em sua vida adulta, Helena Santos estava genuinamente, completamente e eternamente feliz.